Olá, pessoal, futuros servidores e servidoras, tudo bem? Prontos para a gente desvendar o que realmente importa em processo civil para sua prova? Hoje, a gente vai fazer uma análise focada em questões reais, para entender a lógica da banca e, claro, garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. Vamos nessa? Bom, vamos direto ao que interessa. O nosso foco hoje é uma das bancas mais estratégicas do país, a CESP/Sebrasp. É olhando para questões que já caíram, como estas, que a gente consegue entrar na cabeça do examinador e entender direitinho o que eles esperam de quem vai fazer a prova. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. Ele é bem estratégico. A gente começa com o básico, o essencial sobre partes e procuradores. Depois, a gente mergulha em umas táticas mais avançadas, como litigância e intervenção de terceiros. Aí, vamos destacar os tópicos quentes, aqueles que mais caem, e no final, traçar o caminho rumo à tão sonhada nomeação. Vamos para o primeiro ponto. Começando pela base de tudo, né? Partes e procuradores. Afinal, quem pode participar de um processo? Quem tem poder para representar quem? E, mais importante, quais são as responsabilidades de cada um? Vamos ver como a banca gosta de cobrar esses conceitos que são, assim, essenciais. Primeira questão na tela, pensa comigo. A regra de não usar expressões ofensivas num processo, ela vale para quem? É só para as partes? Para os advogados também? Ou será que o buraco é mais embaixo? Dá uma olhada nas opções e tenta pensar no que faz mais sentido para manter a seriedade de um processo judicial. E a resposta certa é a letra E. O ponto-chave aqui, pessoal, é que a civilidade, o respeito no processo, é um dever de todo mundo. Isso é fundamental para manter o decoro e o respeito pela justiça. Não é um favor, sabe? É uma obrigação geral, que vai desde a parte até o juiz. Próxima questão, capacidade processual. Quem é que pode legalmente estar em juízo? Esse é um tema cheio de detalhezinhos. E a banca, ela adora testar as exceções. Então, analisem cada frase com calma, porque o erro muitas vezes está escondido em uma única palavra. A resposta correta aqui é a letra B. E olha, esse é um exemplo perfeito de como o nosso sistema jurídico tenta proteger ao máximo o direito de defesa. Mesmo que o réu não seja encontrado pessoalmente, o processo não vai correr sem que alguém, nesse caso o curador especial, esteja lá para defender os interesses dele. É uma garantia fundamental, né? Agora, uma situação que acontece muito na prática e justamente por isso é figurinha carimbada em concursos. Uma das partes morre no meio do processo. E aí? O que o juiz tem que fazer? Cancela tudo? Julga logo de uma vez? Pensa um pouco na lógica do devido processo legal. A lógica é a seguinte, gente. O direito que está sendo discutido ali não morre junto com a pessoa. Por isso, a resposta certa é a C. O processo dá uma pausa, ele é suspenso, justamente para que os herdeiros ou o espólio possam assumir o lugar de quem faleceu. Simplesmente extinguir o processo seria negar justiça aos sucessores. Agora um clássico da CESP, certo ou errado? Uma procuração geral, aquela padrão que a gente vê todo dia, ela já dá ao advogado o poder de receber citação inicial em nome do cliente? Esse é um detalhe pequeno, mas que pode definir o rumo de um processo inteiro. O que vocês acham? A resposta é errado. E muita atenção a esse detalhe, viu? Receber citação é um ato tão, mas tão importante que ele exige um poder específico, uma cláusula escrita lá na procuração com todas as letras. A procuração geral, sozinha, não é suficiente. É uma forma de proteger o próprio cliente. Avançando para a nossa segunda sessão, litigância e intervenção. Agora, a gente vai falar de táticas processuais um pouco mais avançadas. Tipo, como é que se pode chamar uma outra pessoa para participar da briga? E o que acontece quando alguém age de má fé, tentando enrolar a justiça? Vamos ver isso agora. Olha só essa situação bem prática. Um fiador está sendo processado por uma dívida. Como é que ele pode trazer o devedor principal, que é o verdadeiro responsável pela grana, para responder junto com ele no mesmo processo? Qual é o nome técnico, o instrumento jurídico para isso? A resposta correta é a letra B, chamamento ao processo. O nome já ajuda bastante, né? É exatamente o mecanismo que permite ao réu chamar os outros codevedores para dividirem a responsabilidade ali na mesma ação. Agora, um tema que, nossa, despenca em provas: litigância de má-fé. Usar o processo só para atrasar, para mentir, para prejudicar a outra parte, isso tem consequências. Qual dessas alternativas descreve certinho uma dessas consequências? A opção correta é a C. E o princípio aqui é muito simples e justo, né? Quem usa o processo de forma desleal, de má fé,
tem que indenizar a outra parte pelos prejuízos que causou. A justiça não está aí para brincadeira nem para malandragem. E ó, para fixar de vez esse conceito, mais uma questão de certo ou errado sobre o mesmíssimo tema. A frase diz que quem litiga de má-fé vai responder por perdas e danos. Com base no que a gente acabou de conversar, isso aí, tá certo ou tá errado? Exato. Está absolutamente certo. Essa é a regra de ouro da litigância de má-fé, tirada direto do Código de Processo Civil. A responsabilidade por perdas e danos é a principal consequência para quem age de forma desleal no processo. Sentirá nem por. Bom, depois de analisar todas essas questões, vamos juntar as peças. O que a gente consegue extrair disso tudo? Quais são aqueles tópicos quentes que precisam estar assim na ponta da língua no dia da prova? Anota aí, então. Litigância de má-fé, capacidade processual, sucessão das partes, intervenção de terceiros, especialmente o chamamento, e os detalhes sobre procuração. Isso aqui não são só tópicos, são as ferramentas que a banca usa para separar quem realmente entende a dinâmica de um processo. Tem que dominar. E agora a gente entra na nossa reta final. Vamos falar sobre os próximos passos práticos para garantir que todo esse conhecimento que a gente viu aqui se transforme na sua nomeação. Parabéns por terem chegado até aqui, futuros nomeados e nomeadas. Se essa análise ajudou a clarear as ideias, a melhor forma de apoiar nosso trabalho é deixando um like e se inscrevendo no canal. E, por favor, comenta aqui embaixo qual matéria ou tópico vocês querem que a gente desvende no próximo encontro. Ah, e uma dica extra. Eu separei alguns links da Amazon com materiais de estudo, tipo livros e vademecum, que podem dar uma acelerada na aprovação. Eles estão aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vale a pena dar uma conferida. Lembrem-se sempre, a aprovação de vocês é o nosso maior objetivo. Mantenham o foco, a disciplina, que a vaga vem. Bons estudos e a gente se vê na próxima!